Capítulo 13, o segredo da intercessão. O autor define intercessão como oração em favor das necessidades alheias em vez das minhas. O intercessor é um tipo de mediador. Usando o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 18 e 19, o autor expõe um dos segredos da oração. Ela acelera os propósitos de Deus na terra. Também vemos no capítulo de número 13 a importância de uma geração que ora. Aprendemos também que uma das formas mais profundas de amar uma pessoa é orando por ela. O mistério da intercessão é unir o coração do intercessor ao de quem está sendo alvo da oração intercessória. Quando o autor fala sobre o efeito da intercessão dentro do corpo de Cristo, ele é muito profundo. Ele fala que a oração é o sistema de imunidade da igreja. Através da oração, combatemos as forças invasoras que buscam adoecer e afligir o corpo de Cristo. Para explicar melhor essa linha de raciocínio, o autor faz uma analogia. A lepra, em um dos seus estágios, afeta os nervos, fazendo assim eles pararem de funcionar corretamente e deixam de enviar sinais de dor ao cérebro e, consequentemente, após acidentes, os leprosos, por não sentirem dor, começam a perder partes do seu corpo. Assim é a igreja que não ora, uma igreja que não sente dor, uma igreja que passa a perder seus próprios membros. Mas a igreja que ora é uma igreja que intercede, é uma igreja que sente dor, é uma igreja que chora, é uma igreja que suplica a Deus em favor dos outros. O autor termina o capítulo de número 13 trazendo um alerta. Será que o padrão da nossa oração indica que nós estamos sentindo dor? Que o Senhor coloque um alarme santo dentro dos nossos espíritos em relação à falta do poder dentro da igreja. Capítulo 14. O segredo da vigilância. Jesus associou a oração com a observação vigilante. Vigiem e orem, ele disse em Marcos, capítulo 13, versículo 33. A exortação de Jesus para vigiar está especialmente associada ao seu retorno na terra. Jesus estava conclamando os cristãos para que em todo tempo ficassem em alerta constante, vigilantes e atentos. E isso, infelizmente, não é o que acontece com grande parte dos cristãos, pois eles se encontram adormecidos. O autor do livro nos chama a atenção de que o único caminho para colocar em prática esta ordenança de Jesus é através do lugar secreto. No lugar secreto, nos tornamos mais sensíveis aos avisos de Deus. Interpretamos os eventos atuais à luz da palavra de Deus, anotamos aquelas partes e temas das Escrituras que o Espírito Santo está evidenciando no momento, calibramos as nossas almas e mente com a palavra do Senhor, silenciamos os nossos corações, tempo suficiente para ouvi-lo, contemplamos com atenção enlevada no trono de Deus e lançamos fora todo o adormecimento espiritual. Podemos definir uma palavra bem importante: percepção. Jesus quer que nós estejamos atentos para perceber os sinais dos tempos. E esta percepção não deve estar ligada ao noticiário pela manhã, mas sim pela leitura da palavra de Deus. Nós ganhamos essa percepção através do poder do Espírito Santo. Desta forma, nós recebemos sabedoria para perceber tanto o mistério da iniquidade quanto o mistério divino na terra hoje. Você pode deixar tudo de lado e se debruçar aos pés do Senhor para perguntar o que Ele quer que você esteja atento hoje. Depois disso, é bem provável que chegue os insights e entendimento. Em Apocalipse 16 e 15 está escrito: eis que venho como ladrão. E nós sabemos que quando um ladrão faz uma visita, ele geralmente deixa pequenos sinais. O girar de um trinco, um som de passos, o esbarrão em objeto não visto. Similarmente, podem existir sinais sutis da vinda de Cristo que somente a pessoa que estiver alerta perceberá. Vigie e ore. Este é o grande segredo de estar pronto para a volta de Jesus. Capítulo 15. O segredo da terapia de radiação.
O autor inicia este capítulo falando sobre o esforço que empenhamos em nossa luta contra o pecado. Que no percurso desta luta precisamos seguir com algumas ações, orações, arrependimento, renúncia. Bob então apresenta aquilo que ele chama de expor-se à radiação da presença e da palavra de Deus. Sua linha de raciocínio é que o pecado é como o câncer e a presença de Deus é como a radiação sobre este câncer. Quanto mais ficarmos na presença do Senhor, mais reduziremos as fibras deste mal em nosso ser. Aqueles que se afastam de Deus sofrem de regressão espiritual. Fica claro no capítulo que, pelo sacrifício de Cristo, o homem pecador tem acesso à presença de Deus e recebe transformação. Através da nossa união com Cristo, temos acesso à presença daquele que é santo, e isso é um privilégio. Quando nós adentramos na presença do Senhor, estamos expostos a forças poderosas. Usando o texto de Salmos, de número 84, verso 11, aonde o autor diz: "O Senhor é sol e escudo", Bob, ele traz as características do sol para afirmar o seu pensamento. O calor, a luz, os raios ultravioletas do sol é radiação. E ao passarmos tempo na presença deste Deus, teremos maiores chances de lidarmos com o pecado crônico. Isso também nos transforma de dentro para fora. Este é o segredo revelado aqui no capítulo: passar longos períodos na presença de Deus. O autor termina a sua análise profunda e interessante trazendo a experiência que Moisés passa ao ficar tempo na presença de Deus. Ele desenvolve a capacidade de estar sob a tremenda exposição de Deus. Quanto mais tempo passarmos com Deus, mais teremos probabilidade de termos diferentes e intensas experiências com a glória de Deus. Então não perca mais tempo. Corra para lá. Capítulo 16. O segredo do tempo. O autor descreve no início do capítulo sobre um relato de seu amigo. O lugar secreto foi o ponto de maior frustração e ataque em minha caminhada pessoal. Nós sabemos que ele não está sozinho. Podemos perceber o quanto o inimigo trabalha em fortes ataques direcionados a este importante ponto da vida de um cristão. Ele irá tentar de tudo para reduzirmos a quantidade de tempo dedicada ao lugar secreto. Porque, na verdade, o mais importante é o tempo, e bastante tempo. Como diz o princípio de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Há um limiar a ser cruzado em termos de descobrir a plena alegria no lugar secreto. No início, sentimos um fardo e não um prazer, mas quando avançamos e cruzamos esse limiar, o lugar secreto torna-se um lugar de deleite que você priorizará com satisfação em relação às outras tarefas. Nunca considere o tempo investido no lugar secreto como desperdiçado. Talvez o fato de você não passar tanto tempo no lugar secreto te traga uma culpa. Mas este sentimento de culpa é um sentimento mentiroso. Satanás trabalha contra a verdade da palavra de Deus, a qual declara que a nossa aceitação por parte de Deus procede unicamente de nossa fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus libera o coração do Pai para nós. Outra mentira que vem à nossa mente é: você merece uma folga do lugar secreto hoje. Mas isso não é uma folga, e sim uma perda. Nós somos roubados quando aceitamos essa mentira. Uma dica importante é ir aumentando o tempo no lugar secreto aos poucos. Se hoje você fica 10 minutos, amanhã você fica 15 e futuramente 20 e assim por diante. Devemos praticar isso como um atleta. Um atleta, ele desenvolve resistência à medida que ele se esforça para correr maiores distâncias a uma velocidade muito maior. Peçamos então ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele aumente a nossa resistência no tempo do lugar secreto.
Mas este tema não está terminado. Continua no próximo capítulo.